Olá pessoal, eu sou a Isabela. Hoje nós vamos fazer mais uma aula de matemática e o tema de hoje será análise combinatória. Essa vai ser a primeira parte de uma aula que a gente dividiu em duas, beleza? Vamos começar então. Bem, antes de começar a definir, os arranjos, as permutações e por aí vai, a gente precisa primeiro saber o que é o fatorial de um número. Beleza? Pela definição, o fatorial de um número é o quê? Você pega aquele número e multiplica por todos os números anteriores a ele. E o símbolo do fatorial vai ser representado pela essa exclamação aqui. Então, aqui, ó, a gente tem o fatorial de um número n, e que vai ser o n com a exclamaçãozinha. Então, isso daqui é o n fatorial. Mas, Isabela, o que é isso de multiplicar por todos os outros anteriores? A gente vai pegar todos os números anteriores e vai multiplicando um por um. Então, por exemplo, se a gente pegar o exemplo do n fatorial, nós temos que vai ser o n vezes o n menos 1 vezes o n menos 2. Reparem que é sempre o número anterior. Então, n menos 1, n menos 2, aí n menos 3 e por aí vai, até que a gente chegue no final, que vai ser o 3, o 2 e o 1, O 1 sempre é o número final dos anteriores, Então, a gente sempre vai fazer isso para encontrar o número fatorial. Isabela, ainda tô perdida no fatorial dessa multiplicação. Então, vamos fazer um exemplo? Vamos lá, o exemplo de 5 fatorial. Eu vou pegar o 5 e vou multiplicar por todos os números anteriores a ele. Então, o número anterior do 5 é o 4. Antes disso é o 3, o 2 e o 1. Então, eu tenho que 5 fatorial vai ser a multiplicação desses números. Então, 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120 vezes 1, 120. Então, eu tenho que o 5 fatorial é igual a 120. Então, eu vou pegar o 5 e vou multiplicar por todos os números anteriores. Agora ficou um pouco mais claro, E agora, a gente precisa falar dos dois números que são dados por definição. Então, eu tenho que o 0 fatorial é igual a 1 e o 1 fatorial é igual a 1. Então, toda vez que aparecer um 0 fatorial ou 1 fatorial, eles vão ser igual a 1 na nossa questão, beleza? Então, agora, definindo o fatorial de número, nós vamos começar, de fato, agora, nossa aula de análise combinatória. Nós temos, a primeira coisa que a gente precisa definir é o princípio fundamental da contagem. O que é isso? Vamos supor que eu tenha dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B. O conjunto A, ele tem uma quantidade de m fatores ali dentro. Então, sei lá, 1, 2, 3. E o B, ele tem n números, ou seja, sei lá, 5. Tem 5, 4, 3, 2, 1, digamos assim. Então, imagina que agora a gente quer pegar A e quer pegar B, e neles a gente quer fazer pares ordenados. Então, eu vou pegar uma pessoa de A, uma pessoa de B, e eu vou montando pares. Isso é chamado de pares ordenados. E quais são as quantidades de pares que a gente vai montar com A e com B? Então, a gente pode montar m vezes n pares ordenados, sendo que m é a quantidade de fatores que existem em A e b a quantidade de termos e n é a quantidade de termos que existem em B, beleza? Então, m vezes n vai ser a quantidade de pares ordenados que a gente vai poder montar. Então, vamos lá. Se A tiver 3 termos e B tiver 5 termos, eu vou ter, então, que eu posso montar 15 pares ordenados diferentes, 3 vezes 5, beleza? Então, mas só que, por exemplo, pode ser que existam mais conjuntos. Então, por exemplo, se eu tiver 3 conjuntos, e agora eu vou acrescentar um conjunto C e eu quero fazer triplas ordenadas, ou seja, eu quero fazer trios ali dentro. Quantos trios eu vou poder fazer? Eu vou multiplicar agora novamente pela quantidade de termos que existem em C. Então, se C existem P termos lá dentro, eu vou ter que isso vai ser M vezes N vezes P. Beleza? Esse é o que a gente chama de princípio fundamental da contagem, onde a gente vai poder formar pares, trios
e por aí vai, quantos a gente quiser fazer, com quantos conjuntos nós quisermos fazer, beleza? Ficou claro, gente? Espero que sim. E aí, agora nós vamos falar sobre os arranjos, tá? Então, o arranjo é o jeito da gente determinar as possibilidades para a gente fazer um evento. Então, eu vou começar fazendo, então, para a gente explicar melhor, através de um exemplo, beleza? Então, vamos imaginar que existem 40 pessoas participando de uma prova. E em que os 3 primeiros colocados, eles vão ganhar, né, além da medalhinha lá de prata, de ouro e de bronze, né? Eles vão ganhar também um prêmio em dinheiro, um prêmio monetário. E aí o primeiro, ele vai ganhar R$300, o segundo vai ganhar R$200 e o terceiro, ele vai ganhar R$100. Quantos modos distintos poderão, né, as pessoas que vão premiar vão poder premiar esses colocados? Então, o arranjo, ele vai ser representado a partir disso. Nós temos 40 pessoas e essas 40 pessoas, elas vão poder ser ordenadas de 3 em 3, tá? Então, e aí, o que a gente vai fazer com isso? O que isso significa? Então, o arranjo, que a gente vai chamar de arranjo simples, ele é aquele que, a partir do momento em que a gente quer ordenar os elementos, a ordem vai importar. Então, por exemplo, como assim, né, que a ordem vai importar? Então, vamos supor que eu tenha 3 pessoas ali. A Maria, o João e a Laura. E aí, imagine que a Maria, sei lá, em uma das hipóteses, a Maria chegou em primeiro lugar, o João chegou em segundo e a Laura chegou em terceiro. E aí, mas sei lá, em outro momento, a Maria ficou cansada, chegou em terceiro, o João chegou em primeiro e a Laura chegou em segundo. Vai importar a ordem, né? Porque cada um nessas 2 possibilidades, cada um deles ganhou uma medalha diferente e um valor diferente. Então, a ordem, ela importa, beleza? Então, o arranjo simples, a gente vai ordenar, né? Vai ver quantas possibilidades a gente vai poder ordenar, né? O conjunto que a gente tem, mas sendo que a ordem vai influenciar, beleza? Então, toda vez que a gente tiver um elemento A e que ele tenha N elementos e eles tenham que ser ordenados de P em P, a gente vai poder encontrar a quantidade de possibilidades deste arranjo através da equação. Nós temos o arranjo de N elementos organizados de P em P. Então, essa é uma das representações de arranjo. E essa aqui é a outra, onde a gente tem N elementos, vírgula, P dos pares, ou o que for ordenados. Beleza? Então, isso vai ser... a gente vai poder encontrar as possibilidades através do N fatorial dividido por N menos P fatorial. Beleza? Então, olha, vamos supor lá a nossa corrida. Tinha 40 pessoas participando da corrida. Então, o nosso N elementos vai ser 40. Beleza? E a gente tem que eles vão ser organizados de P em P. Então, nesse caso da corrida, onde a gente quer quem vão ser os 3 primeiros colocados, eles vão ser organizados, então, de 3 em 3. Então, o nosso P vai ser 3. E com isso, a gente vai poder encontrar a quantidade de possibilidades que a gente vai poder premiar as pessoas da corrida. Beleza? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado. Aqui eu deixo para vocês uma frase do Paulo Coelho que diz: acerte em tudo que puder acertar, mas não se torture com os seus erros. Bons estudos e até a próxima aula ou a próxima parte dessa aula. Até mais!